Bom Bom dia, dia. professor. Bom dia. Professor, Bom dia. Bom dia, bom dia. Parece que tem alguém com a camiseta de São Paulo ali. Eu? Aí sim. Pessoal, só vou esperar mais uns minutinhos aí, se aparece mais gente. Tem Oi, gente do sexto ano na professor. sala. Ah, pois é. Oi, Pedro. Eu perguntei para minha avó sobre o meu bisavô e meus tataravôs. E aí, o que você tem Daí, de informação? aí eu descobri que o meu avô, o meu bisavô, ele se chama José Camargo Filho. E o Camargo Filho não é do pai nem da mãe dele, é do fazendeiro que era dono dos escravos. Aham. E era Aforreados, a minha avó falou. Nossa. A mãe dele, o pai dele era escravo, mas a vó do meu bisavô era escrava. A avó do Eles seu ali bisavô eram era escravo. escravos. É, E esse eles, Camargo Filho, ele já era alforriado, então. isso, Entendi. José Camargo Filho. E ela veio, minha tataravó veio da Fazenda São Carlos, de São Paulo. Olha só que interessante você conseguir essas informações, hein, Pedro? Interessante mesmo ter isso na sua história, cara. É legal que você já percebeu que você tinha, então, também ancestrais que eram escravos e o José Camargo Filho ele já era alforriado, então já era após a carta de alforria da liberação dos escravos, então ele já tinha essa proteção. Olha só. Mas é interessante a gente perceber, você ter isso na sua família, cara. É legal de Sir, conversar sobre isso, se informar pelo, sobre isso. pelo que eu lembro, minha avó, minha avó tinha uma bisavó que era índia caçada, ou era a Olha, avó dela que era índia caçada. E o meu avô, o meu bisavô, o pai do meu avô, ele fala tipo português mesmo, sotaque inteiro. Ele tá com 99 anos. aham. E tipo, daí pegou português que escravizou com um descendente muito perto de escravos. Daí eu tenho essa mistura na Você família tem essa também. mistura total, né? Tanto português, descendente escravo e indígena nativo também. Daí, se Mas, pegar pela parte da minha mãe, o meu avô que já morreu, a mãe dele era alemã e tipo nada a ver, ela era alemã, só que minha mãe não tem nenhum traço. Os restos dos meus tios também não tem nenhum traço. aham. Mas isso ocorreu bastante também no século XX, que a gente vai ver logo mais, que assim que acaba a escravidão no Brasil, acaba não, né? Como eu disse, ela é proibida. Acabar a escravidão, ela não acabou até hoje. Mas no século XX vai ter uma coisa chamada política de branqueamento, né? Na qual os presidentes vão tentar fazer com que a nossa população se miscigene, né? Só que ela fique mais branca. Olha só o que acontece num Brasil mais desenvolvido, segundo eles, hein? E aí é um momento que o Brasil vai incentivar a vinda de muitas pessoas de fora. Aí vai vir muito italiano para o Brasil, vai vir muito japonês para o Brasil, do Japão mesmo. Não estou falando japonês nipo-americano, não. Estou falando de pessoas que nasceram no Japão. Vai vir muito holandês, alemão, português. E aí também vem, quando a gente fala que a gente é descendente de espanhol, descendente de português, vem dessa linhagem aí, né? Que a gente vai ver logo mais.
Mas é interessante, pessoal, vocês trazerem as suas histórias, a história da família de vocês, porque é isso, cara. A história, a gente às vezes não consegue se perceber enquanto personagem histórico. A gente fica olhando para o passado, e aquilo parece estar tão distante e a gente não consegue olhar. Isso ajuda a gente a olhar para essas pessoas que a gente está estudando de forma mais humana, né? De perceber que as pessoas que a gente está falando ali são pessoas iguais a gente, tipo, que têm pensamentos iguais a gente, que fazem coisas que a gente faz no nosso dia a dia, né? Que sentem da mesma maneira que a gente sente. Então, quando a gente fala de escravidão, ou quando a gente fala de uma vida de luxo de um imperador, a gente tem que se imaginar nesses dois cenários, né? Para a gente perceber como que era a história. E a gente consegue vivenciar a história de uma forma melhor, né? E às vezes mais triste, mais sangrenta, e às vezes com mais luxo, né? Então é interessante. Essas histórias servem para a gente nos percebermos enquanto personagens históricos também, tá bom? Bacana demais. Pessoal, sim, essa política a Duda perguntou se essa política de branqueamento ela é considerada um ato racista. Sim, ele é uma coisa que a gente chama de racismo estrutural, né? Mas naquele momento não era visto como problema, era como se fosse assim uma ideia inteligente do governo de tentar branquear a nossa população. Mas a gente vai ver isso com mais calma, tá? Pessoal, sobre o chat, eu vou fazer uma coisa hoje aqui, tá? Eu vou colocar aqui que vocês podem falar apenas para mim no chat, tá? Para evitar muita conversa fora e tal. E aí, então assim, vocês podem continuar usando o chat para tirar dúvida, etc. Né? Eu ainda prefiro que vocês abram o microfone para falar comigo, mas não tem problema. E aí eu vou repetir para que vocês usem o chat como chamada também, tá? Já podem colocar se vocês quiserem. Oitavo ano. Professor, você podia dar essa ideia para os outros professores, porque tipo toda aula tem algum problema de aluno que fica conversando com o outro, de que não está prestando atenção. Então, na verdade, quem me deu essa ideia foi a Fabi. Ela deve estar falando com os outros professores, justamente porque ela falou que um professor fez isso e melhorou bastante. Né? E ontem eu tive um probleminha numa turma por muita conversa. E isso ajudou bastante. A turma de vocês é excelente, mas eu vou deixar meu Zoom programado para isso já. Então, toda vez que vocês falarem aqui, eu vou ver. Né? Os outros acho que não vão conseguir ver, pelo que eu entendi, né? Mas então é isso, pessoal. Vamos abrir o livro, a apostila lá na página 13, para a gente ver como que vai ser esse final do primeiro reinado, né? O final do reinado de Dom Pedro I e o início do período regencial, que a gente chama, né? A gente já está transitando da primeira parte do Império para o meio termo. Daí depois, esse período regencial ele também é meio rápido. E depois só que ele é rápido, mas ele é bem conflituoso. Ele é bem difícil de entender, assim, que vai ter vários grupos tentando dominar o poder. E depois a gente vai ter o Dom Pedro II no poder, que são os anos de ouro do Império Brasileiro. E também depois tem a sua crise, né? A crise do Império, e que vai culminar no fim do Império do Brasil e o início da República. Tudo nesse século, vocês perceberam? Tudo ocorre de 1800 a 1900, né? 1808, a família real portuguesa vem para o Brasil. 1822, Dom João VI já tinha ido embora, que é o pai de Dom Pedro I. Dom Pedro I declara a independência do Brasil. 1831, Dom Pedro I vai abdicar do trono, vai ter o período regencial. Se eu não me engano, em 1840, Dom Pedro II assume o poder e ele não fica até o final, porque vai ter um momento que a princesa Isabel vai estar mais no comando e tal. Mas em 1888 nós temos a abolição da escravidão. Em 1889 nós temos o fim do Império e a proclamação da República. Então tudo isso, gente, está acontecendo nesse período aí de 100 anos que a gente está vendo. A gente tem esse capítulo, essa apostila para ver tudo isso, né? Então tem bastante conteúdo, né, dentro desse século. Qual que é o nome do primeiro presidente mesmo? Marechal Deodoro da Fonseca. É esse aí. Ô, professor, eu tava vendo aqui um quadro que essa imagem retrata a situação de uma escravizada de ganho percorrendo as ruas do Rio de Janeiro, e eu vi aqui que todos são negros. E até hoje o Rio de Janeiro tem uma boa parcela da população que é afrodescendente. É por causa disso, por causa dos escravos de um tempo atrás? Sim, a nossa população no Brasil, tanto que isso é um ponto de discussão até hoje, né, gente?
Nós temos uma população de mais de 50% do Brasil que é negra, né? E isso se dá pelas práticas escravocratas que nós tínhamos aqui, né? Os escravos eram trazidos da África, tanto por portugueses, espanhóis, ao redor da América e tal. E o Brasil, como a gente viu nos outros lugares, acho que vocês viram isso ano passado, talvez, as outras colônias utilizaram muito mais o trabalho indígena do que o escravo, mas também utilizaram o escravo. O Brasil não. O Brasil também utiliza o trabalho indígena, mas ele é o país que mais vai utilizar o trabalho escravo. Então, ele vai trazer muito escravo para cá. E quando... a gente vai chegar nisso ainda, tá, pessoal? Mas quando ocorrer a abolição da escravidão, não vai ser assim, aboliu a escravidão, agora o negro está livre e ó, que maravilha que vai ser a sociedade. Não, a sociedade vai simplesmente ignorar o negro. Ele não vai entrar para o mercado de trabalho, ele não vai ter uma condição de vida boa. Inclusive, muitos, depois da abolição da escravidão, vão querer voltar a ser escravos. Por quê? Porque eles tinham comida, entre aspas, e um lugar para dormir, né? Que muitos vão passar a não ter mais. E por mais que a situação de escravidão fosse terrível e péssima, alguns só conheciam aquilo como vida. E eles vão preferir voltar para aquilo do que viver uma vida livre. Porque viver livre no Brasil, após a abolição da escravidão, não significava viver bem. Significava ser excluído pela sociedade e morrer mesmo. E aí vem a política de branqueamento. A política de branqueamento é justamente para você dar trabalho para estrangeiro, para branco, e deixar o negro de fora. Então, esse negro ele vai acabar morrendo, ele vai acabar... com o passar do tempo, a sociedade vai se branqueando mesmo, né? Então, é uma política de higienização que foi ocorrendo. Então, sim, para a sua pergunta, a resposta é sim. Esse conflito que nós temos até hoje no Brasil, né, desse racismo estrutural, está relacionado à prática escravocrata brasileira, que se você pensar bem, faz muito pouco tempo que isso acabou, né? Então, a partir da reflexão que você fez, João, você está correto, tá? Pessoal, vamos lá então na página 13 falar um pouco sobre essa abdicação de Dom Pedro I, e aí a gente vai entrar mais nesse tema da escravidão a partir de agora também, tá? A Duda, ela me perguntou o seguinte, a abdicação seria quando o herdeiro desiste de assumir o reino ou o cargo? A abdicação é quando você desiste de algo, né? Eu abdiquei de comer doce hoje, né? Eu abdiquei, então eu desisti, eu abri mão. E aí Dom Pedro I, ele vai enfrentar muitas crises. Como vocês já perceberam, esse primeiro mandato, o cara demorou para conseguir a independência, ele teve que negociar com a Inglaterra, aí ele teve as guerras da Confederação do Equador, da Guerra da Cisplatina, e guerra, gente, geralmente países mal desenvolvidos como o Brasil ficam em crise depois de guerras, então isso vai piorar a situação do governo dele, que já não era muito boa. Vocês lembram que quando ele se torna independente, ele vai sofrer muitas críticas porque ele vai continuar sendo português, ele vai começar a ser autoritário, então ele já tinha uma oposição que era grande, né? E aí, ó, lá na página 3, nós temos o seguinte, crise e abdicação. Os empréstimos realizados por Dom Pedro I com a Inglaterra, lembra que o Dom Pedro I pegava dinheiro da Inglaterra, pegou tanto para se tornar independente, mas também para enfrentar a Guerra da Cisplatina, a fim de se manter na Guerra da Cisplatina, 1825-1828, contribuíam para ampliar significativamente a dívida externa do Brasil. Diante desse fato, a oposição ao imperador aumentou. Então, ele estava aumentando a sua oposição em todos os setores, né? Ele era acusado de manter uma postura autoritária e centralizadora, que é o que a gente já comentou com a Constituição de 1824, que não é nada autônoma para as províncias. O Dom Pedro I tenta trazer o poder para a mão dele, né? Então, essa imagem autoritária dele também estava começando a se difundir e a ficar mais popular, e isso vai piorando a situação dele no país, né, no Império. A isso se somavam acusações de que ele não era preparado para administrar as finanças do país. Repudiado pelos brasileiros, o imperador buscou apoio no partido português, o que apenas contribuiu para aumentar a sua impopularidade com os brasileiros. Então, pessoal, nós temos que perceber aqui que o Brasil, durante o Império, está começando a criar uma identidade nacional. Ela vai se moldar a partir do Império, depois na República ela vai se moldar novamente, né? Cada vez que a gente tem essa troca sistemática de governo, que a gente tem uma nova Constituição, a gente também tem uma busca por uma identidade maior. Eu vou dar um exemplo contemporâneo.
vocês já vivenciaram na vida de vocês trocas de presidentes, trocas de presidentes muito diferentes. E toda vez que isso ocorre, gente, toda vez que tem uma quebra política grandiosa de um presidente que pensa de um jeito e entra outro presidente que pensa totalmente diferente, nós temos uma tentativa de mudar a nacionalidade, de tentar mudar a identidade nacional do país. Isso é normal. Se daqui para frente vier um outro presidente que é contrário a esse, ele também vai tentar mudar as características da identidade nacional, né? Isso faz parte. Quando a gente fala de uma mudança de império, de uma colônia para o império, isso é mais brusco ainda, né? Então, o Brasil estava começando a se moldar, o Brasil estava começando a ser Brasil, né? E tinha muita gente que tinha interesses em desenvolver isso aqui, em fazer o Brasil, de fazer com que Dom Pedro I desse mais atenção para cá do que para Portugal. E Dom Pedro I, lembrando, ele é português, ele não é brasileiro, por mais que ele seja o administrador do Império do Brasil. Ele é português, então isso vai começar a pesar também. O fato dele não ser daqui, dele não nascer no Brasil, né? E aí, ele vai começar a ficar muito mal, assim, na visão dos brasileiros, e ele vai pedir apoio ao partido português aqui no Brasil, né? Partido de pessoas que nasceram em Portugal e que tem poder ainda sobre o Brasil. Lembra que a gente comentou, e vocês viram e fizeram um trabalho da Constituição, que mesmo o Brasil se tornando independente, houve uma manutenção do sistema de governo, né? Os portugueses aqui continuaram tendo muito poder. Então, a partir do momento que o Dom Pedro I, que está sendo criticado pelos brasileiros, pede apoio ao partido português, gente, a imagem dele só piora. A imagem dele para com os brasileiros só piora. Então parece que esse cara não acerta uma, né? E aí, ó, em meio a essa crise, Dom Pedro I foi, em março de 1831, até Minas Gerais, sendo recebido com protestos pela morte de um dos principais críticos ao seu governo, o jornalista Líbero Badaró. Então, o Líbero Badaró era um jornalista que, na época, tinha um jornal que o objetivo dele era criticar Dom Pedro I. Esse cara, ele foi morto, né? Ninguém sabe o que aconteceu, ninguém sabe quem mandou matar, mas achavam, né, e colocavam a culpa no Dom Pedro I, que ele teria mandado matar o Líbero Badaró. Então, quando ele vai até Minas Gerais, né, para um evento lá, ele vai ser recebido com críticas, com protestos e tal. E quando ele volta para o Rio de Janeiro, lembrando que a capital naquele momento era no Rio de Janeiro, tá? Então a casa do imperador era no Rio de Janeiro, ele foi recebido com uma festa organizada pelos portugueses, que essa festa, eles buscavam responder aos protestos realizados em Minas Gerais. Então, já que ele foi para Minas e lá ele foi criticado, quando ele volta para o Rio de Janeiro, o pessoal faz uma festa para ele, os amigos dele fazem uma festa para mostrar para ele assim, calma, a gente está aqui com você, etc. Troca, amigão, né? Olha como a gente é amigo e tal. Só que isso, gente, a festa, ela pegou muito mal para quem estava criticando o governo, né? Tipo assim, como assim festa? Não tá tudo bem para vocês fazerem festa e tal. E a festa, ela foi o estopim. O que é o estopim? É quando uma coisa que tá vazando já estoura, entende? Quando não dá para se aguentar mais. Então, essa festa que os portugueses fazem para Dom Pedro I, que os apoiadores de Dom Pedro I fazem para ele, é o estopim para uma quase guerra civil, mas na verdade para umas revoltas que vão começar a acontecer, né? Diversos confrontos nas ruas do Rio de Janeiro durante 3 dias. Aqui a apostila fala, a festa foi o estopim para diversos confrontos nas ruas do Rio de Janeiro durante 3 dias. O episódio ficou conhecido como Noite das Garrafadas, porque o pessoal ia brigar, e assim, gente, não são exércitos que estão brigando, são pessoas se manifestando, apoiadores contra opositores. E eles usavam as garrafas, né? Garrafas para jogar nos outros, para bater nos outros. Então ficou conhecido como Noite das Garrafadas, tá? Então, caso vocês queiram fazer uma marcação, dar uma grifada aí, Noite das Garrafadas é esse conflito entre opositores e apoiadores do governo de Dom Pedro I. Tá bom? Ô, professor, não teve ataques contra a vida de Dom Pedro I? Não tentaram matar ele? Já que a população não estava gostando dele, já? Olha, de forma oficial, assim, eu acho que... Não sei se a gente tem alguma coisa, algum documento que comprove isso, mas é claro que haviam pessoas que queriam matar Dom Pedro I. Só que não é tão fácil, assim, chegar no imperador, sabe? Não é tão fácil, assim, ter ter sucesso numa tarefa dessa, tá? Após esse período, então, pessoal, Dom Pedro I ainda tentou se reaproximar dos brasileiros. Olha que interessante. Ele viu que ele estava mal com o Brasil e vai tentar dar um agrado,
né, para ver se ele consegue ficar mais no poder. O que ele fez? Ele nomeou vários brasileiros para compor um ministério, né? Em pouco tempo, no entanto, foram destituídos do seu cargo e, em seu lugar, nomeados amigos pessoais do imperador. Atitude que despertou novos protestos por parte dos brasileiros. Então, ele tentou agradar os brasileiros, criando um ministério, colocando essa galera para trabalhar no ministério. Mas pouco tempo depois, por N motivos, por não concordar e tal, ele vai mandar os caras embora. E aí, ao invés de agradar, ele só deixou os caras mais putos, ele deixou os caras mais bravos. E então, o que a gente está vendo? O Dom Pedro I não conseguindo resolver a crise, Dom Pedro I não conseguindo controlar a sua oposição, né? E claro que isso vai culminar na sua abdicação. Diante da crise política e econômica generalizada, Dom Pedro I resolveu atender os pedidos dos portugueses, olha só, que exigiam o seu retorno para a Europa após a morte do seu pai, Dom João VI. Então, o Dom João VI, pessoal, é o cara que trouxe a família real portuguesa para o Brasil, lá em 1808. Vai ter um momento da história do Brasil que o Dom João VI vai voltar para Portugal, quando Napoleão, o imperador francês, é morto, e Portugal tem as suas terras de volta, então o Dom João VI volta para Portugal porque ele é rei de Portugal, ele vai governar Portugal. Aí o Dom Pedro I fica aqui, que é filho dele. Dom Pedro I declara independência, o Brasil vira um império independente, ok? E aí Dom João VI, nesse momento, ele já morreu, ele morre em 1831, se eu não me engano. E, bom, quem que é o filho de Dom João VI? Dom Pedro I. Quem que tem que assumir o trono português? Dom Pedro I. Onde que está o Dom Pedro I? Está no Brasil. Então, tipo assim, fica uma coisa muito esquisita para os portugueses. Aí, como a situação de Dom Pedro I não estava legal aqui no Brasil, ele resolve abdicar o trono brasileiro para assumir o português. Então, a vida dele não ficou difícil não, tá? Ele sai do Brasil, deixa de ser imperador do Brasil e se torna rei de Portugal. Dom Pedro I vai ser rei de Portugal. E quem que vai ficar aqui para ser rei do Brasil? Ou imperador do Brasil, desculpa. Ninguém. Na verdade, o filho dele vai ficar aqui, só que o filho de Dom Pedro I, que é o Dom Pedro II, ele tinha 5 anos. Gente, imagina se a gente tivesse um imperador com 5 anos de idade. Não daria certo. Então, por isso... ele dando aquelas regras assim, ó, sem escola. Exatamente. Você imagina... então, o que a gente chama de período regencial é esse período de intervalo, na verdade, entre o governo de Dom Pedro I e o governo de Dom Pedro II. A maioridade naquela época, ela era alcançada... Em quantos anos você fica maior de idade hoje? Alguém sabe? 8, né? 18 anos. Com 18. 18. Naquela época, a maioridade era alcançada com 21 anos. Então, o Dom Pedro II não poderia assumir até alcançar 21 anos. E aí, nós vamos entrar no período regencial, né? Que é esse período aí de intervalo entre Dom Pedro I e Dom Pedro II, dominado por várias pessoas, né? Por vários líderes. Não vai ter um imperador que manda mais. São vários grupos que vão tentar dominar o poder e a gente vai ver isso com mais calma. Aqui, nessa imagem, nós temos uma pintura do Aurélio de Figueiredo, né, que é a abdicação de Dom Pedro I. Então perceba que assim, a queda de um imperador no Brasil não foi nada sangrenta, não foi a partir de uma guerra, a oposição queria tirar ele, mas ele simplesmente renuncia ao cargo para assumir o reino de Portugal. Então, sabe, foi uma jogada assim, estratégica, de certa forma inteligente, né? Porque Portugal queria ele lá, mal sabe que Portugal quem que eles estavam trazendo, né? Mas Portugal queria ele lá e como a coisa estava feia por aqui, ele foi para lá. Agora, uma coisa que a gente nunca vai saber é o que ele faria de verdade, se ele ficaria por aqui, se ele pudesse, ou se ele assumiria realmente o trono português. Então, pessoal, esse é o fim do período do primeiro reinado, tá? Esse é o fim do primeiro reinado imperial. Então, o império, ele vai de 1822 a 1889. E o primeiro reinado, dentro do Império, ele é de 1822, com a independência do Brasil, até 1831, com a abdicação de Dom Pedro I. Então, anota aí, 1831, abdicação de Dom Pedro I. Tá? O que, Danilo?
Foram só 9 anos de... Pois é. Pois é. Mas a vida monarca do Brasil ela ocorre um pouco antes, né? Porque em 1808, quando a família real vem para cá, já vai ter muita mudança aqui no Brasil, né? Essa questão de colônia já vai ser um pouco diferente. Mas pensando em reinado brasileiro mesmo, realmente, é só de 1822 a 1831. Pessoal, vamos responder aí os exercícios da página 14, que é a hora do estudo, e depois eu peço para que vocês me enviem esses exercícios como atividade também, tá? Vamos responder juntos? Na verdade, vamos fazer o seguinte, vou deixar uns minutinhos para vocês responderem separados. O que vocês acham? Tentem fazer aí. E depois eu vou passando aqui, respondendo, tirando dúvida, tá? Vão ser exercícios sobre tudo que a gente viu, não só sobre a abdicação, tá? Sobre tudo que a gente viu nesse primeiro reinado. Sobre a Declaração de Independência, Doutrina Monroe, e etc. Vou dar uns minutinhos e depois eu falo mais. Só lembrando também, pessoal, quem não colocou o nome na chamada ainda, faz isso, fazendo favor, tá? Quem já colocou não precisa repetir não, porque senão fica muito complicado para mim na hora que eu vou fazer a chamada. Coloca uma vez só. Nome e qual série você faz parte. Estão achando difícil essa primeira aqui, a número 1? Não está dando para responder. Mãe. Ô, mãe. Já dei o mudo aqui. Beleza, então. Desliga o áudio aí, mano. Eu desliguei o áudio dele. Ele sempre esquece de desligar o áudio. Foi incrível. Ô, Lorena e Laura, aparece aí só para eu ver a cara de vocês, de verdade. Uma vez só. Uma vez só. Uma vez. Eu tenho que ver quem Não que dá é. pra jogar. Deixa eu ver aqui. Calma aí um pouquinho. Acho que eu no meu Instagram melhor. Eu não tô usando Instagram, tá? Eu fico sem entrar em rede social por 1 ou 2 semanas. Aí Tá, só deixa eu arrumar meu cabelozinho. arrumo o cabelo, passo perfume. É sério, professor? Precisa disso mesmo? Ué, vocês sempre falam bastante, conversam comigo, eu não sei quem são vocês. Esquisito. Ué? Beleza, pode ligar a câmera Não, agora. calma aí, calma. Nossa, Lorena, vai logo. Aí, professor, deixa eu arrumar meu cabelo, porque meu cabelo tá uma coisa. Arrumo o cabelo, vai. E essa foto da Emily aqui, hein, meu? Eu achei engraçado na hora que ela entrou. É normal, professor. Não seria normal se ela não colocasse essa foto. Senhor, página aqui é. Página 14. Tá terminando já então, João? Ah, professor, tô varado de fome, minha mãe não quer me dar um salgadinho porque eu tô dentro do carro. Aí é complicado, hein? Aí, ó, agora eu vejo. Não, mas tem uma que não tá dando pra ver. Olha só, essas duas são doidas. Já vi, né, professor? Tá ótimo. Vocês são irmãs? Aham. Gêmeas? Aham. Ah, então eu já vi uma, a outra é igual, tá? Né? Não Deve sei se... ser legal ter uma irmã da mesma sala, né? Será? Sei não. Não é legal. Não sei, cara. Professor. Pessoal, vamos lá então. Ano, Vou responder com vocês agora. Vocês terminaram?
professor. Oi. A professora de português, desde o 6º ano até agora, não sabe quem é quem. A Lorena. Professor, ela sempre erra. Ah, mas aí é difícil, né, meu? Eu também vou errar. Irmã gêmeas, assim, Nossa, é difícil. verdade. Ela sempre fala meio que ela não tem diferencinha. É difícil. Imagina, por exemplo, a Laura fez uma pergunta e a Lorena Eu escutei o final que você falou, João. Imagina, a Laura faz uma bagunça e a Lorena que paga o pato. Exatamente, é assim mesmo. É todo tempo assim. Professor, quando acabar tem que voltar. Mas, tipo, elas se parecem. Se a gente terminar Elas se agora, não parecem, precisa mas eu voltar, não. consigo Senão tem que diferenciar. voltar. Elas se parecem, mas eu consigo diferenciar. Ah, mas é que quem já conhece consegue diferenciar, né? Mas como eu, por exemplo, nunca vi elas não aparecem ali, fica difícil. Pessoal, O formato do rosto de uma é diferente. Vamos lá, então, ó. A Duda, ela falou pra gente fazer a 2 aqui juntos, né? Seguinte, a 2, então, depois eu volto na 1. O poder moderador foi um dos aspectos que mais marcaram a Constituição de 1824. Explique quais eram os poderes que ele conferia ao imperador e de que forma se relacionava com os demais poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então, aqui a gente tem que lembrar como é formada a Constituição, tá? Deixa eu dar mute nos outros aqui, só para não interferir no microfone. Aí, a gente tem que lembrar que a Constituição, primeiramente, ela teria poder executivo, poder que é o imperador, ou o presidente, né? Poder legislativo, que é a Câmara, poder judiciário, que são os juízes. Isso aqui é pensado em 3 porque eles podem desempatar as coisas, né? Se um poder está mais autoritário do que os outros, esses dois juntos derrubam esse aqui. É por isso que é pensado dessa maneira. Só que o Dom Pedro I, ele é um cara sacana demais. E ele vai criar o poder moderador na Constituição de 1824. O que é o poder moderador? O poder moderador, ele vai ser convocado quando for necessário para ele desempatar as coisas, né? Quando ele quiser pesar o peso. Pesar uma opinião favorável a ele. Então, o imperador, ele é o executivo. E ele fala, eu quero fazer tal coisa. Aí um dos poderes fala assim, não sei se isso é bom ou não, vou me abster. Aí o poder legislativo se abstém. Aí o judiciário fala, eu sou contra isso. Aí fica o Dom Pedro I querendo fazer e o judiciário contra, está empatado. Aí o Dom Pedro I, ele invoca o poder moderador, que é ele mesmo, olha só, o poder moderador deveria ser outra pessoa, né? Mas é ele mesmo para poder desempatar e conseguir tudo que ele quer, entendeu? Então, o poder moderador, ele garantia ao imperador o poder, o direito de ganhar da Câmara dos Deputados, de ganhar nas votações do judiciário, né? Então, de dissolver esse poder feito em tríade, tá? Porque ele invocava o poder moderador e ele sempre ia conseguir o que ele queria. Conseguiram entender? Então, qual que é a pergunta? Explique quais eram os poderes que ele conferia ao imperador. O poder moderador garantiu ao imperador o direito de dissolver a Câmara dos Deputados. Anotaram isso, né? Ele também deixava o imperador nomear ministros, escolher senadores, mas o mais importante, que eu quero que vocês frisem, é que ele, o poder moderador, fazia com que o imperador conseguisse se sobrepor a todos os outros poderes. Entendeu? Esse é o ponto. O ponto é que o poder moderador era o poder do desempate, sabe? As coisas empataram, vamos desempatar. Beleza, quem que escolhe? Quem que manda no poder moderador? O imperador. Então, ele nunca perdia. É por isso que ele foi ficando com fama de autoritário. Tá? Deu para entender? Ficou confuso? Quer que eu explique de novo? Vocês que mandam. Deu para entender, Duda? Beleza. Jean, deu para entender? Era como fazia com que o imperador... Ele fazia com que o imperador ficasse por cima dos outros 3 poderes.
Então, pessoal, ele era, de certa forma, né, uma medida centralizadora, como muitas que a gente viu do Dom Pedro I. Eram formas que o Dom Pedro I achava de centralizar o poder na mão dele, não deixar com que outras pessoas governassem o império, mas ele mesmo, né? Vocês conseguiram fazer as outras? A 1, a 3 e a 4? Qual que vocês ficaram com mais dificuldade aí? Essa 2 é a mais difícil mesmo. A 3, a Confederação do Equador, que foi aquela guerra que a gente viu de independência, objetivou a emancipação, né, separação política de algumas províncias do Império do Brasil, lá no norte, nordeste. Mas também foi uma resposta dos liberais a algumas medidas centralizadoras estabelecidas pelo governo de Dom Pedro I. Qual foi a principal medida centralizadora? Qual foi a principal medida centralizadora que Dom Pedro I tomou ao assumir o poder, que a gente acabou de falar na resposta número 2? A criação do poder moderador, através da Constituição, né? Mas a criação do poder moderador. Então, a primeira pergunta é: qual foi a principal medida centralizadora? A criação do poder moderador. Através da Constituição, se vocês quiserem colocar, mas esse é o ponto, a criação do poder moderador. O que desejavam os liberais que ficaram contra Dom Pedro I e ajudaram, assim, influenciaram essas guerras de independência? Queriam, eu estou dando a resposta, queriam essa separação. O que os liberais desejavam? A das províncias. Exatamente. Os liberais, eles queriam mais autonomia para governar, queriam dar mais autonomia para as províncias governarem independentemente, sem que tivesse um cara que ficasse centralizando tudo, que ficasse dominando tudo, que controlasse tudo. Então, os liberais desejavam principalmente maior autonomia para as províncias. Perfeito. Pessoal, e daí a gente está respondendo junto, e mais para frente eu passo para vocês assim as páginas da apostila que eu vou pedir, e assim, essa aqui vai ser uma delas. Como a gente já está respondendo junto, vocês já não vão precisar fazer mais nada. Quem não respondeu, daí vai ter que fazer. Beleza? Professor, Oi. A maior autonomia para as províncias. Legal. De nada. Províncias, pessoal, que a gente fala... Províncias a gente fala... são os estados, tá? Desculpa, eu travei aqui, eu estava lendo as coisas aqui. Províncias são os estados. Mas naquele momento chamava de província. E é isso, vocês têm que entender que a criação do poder moderador, ele é assim, ele só existia quando Dom Pedro precisava dele. Dom Pedro é o poder executivo, ele executa as coisas. Legislativo é a Câmara dos Deputados, senadores, etc. É o legislativo. O judiciário são os juízes. Quando esses três conversando não chegavam em um acordo, é assim que funciona uma democracia, esses três têm que conversar. Isso acontece até hoje no Brasil. Quando não se chegava a um acordo, a maioria vencia. Só que com o poder moderador, é o quarto poder, o Dom Pedro conseguia empatar as coisas, e aí ele decidia no final, ou ele conseguia colocar um peso a mais na contagem para as ideias que ele tinha. Tá? Então, o poder moderador é como se o voto dele tivesse 2 pesos. Né? Enquanto o poder judiciário tinha 1 peso, o poder legislativo tinha 1 peso, e o poder executivo tinha 1 peso, ele colocava mais um pezinho para ele. Então, a opinião dele valia mais. É mais ou menos isso que significa esse poder moderador, de forma bem mais rápida. Beleza? Pessoal, a gente está com menos de 1 minuto. Depois a gente faz a correção desses exercícios, mas daí vocês podem terminar de responder eles, que ele vai servir como atividade também. Eu cobro ele como atividade mais para frente. Beleza, pessoal? Semana que vem a gente continua... Voltar, Oi? Não precisa voltar, não. Semana que vem a gente continua com com o período regente. Bom final de semana para vocês. Grande abraço. Até mais. Descansem. Qualquer coisa, entre em contato comigo pelo ON, tá? Ou pelo WhatsApp. Até seu zip zap para mim. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, professor. Eu vou comer!